Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Hoje eu quero falar aqui de um assunto muito importante. Está aqui no livro de Daniel, capítulo 10. Nós vamos falar sobre o jejum. Mas antes, clica aí no joinha, curte o vídeo, nos ajude curtindo o vídeo, compartilhando esse vídeo para mais pessoas, compartilhe para 7 pessoas, faça aquele compartilhamento profético, envie para 7 pessoas esse vídeo e nos ajude a ser um pregador da palavra. Quem sabe esse devocional pode ajudar a vida de alguém, né, que está aí precisando de ajuda. E todas as manhãs nós estamos aqui com a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do jejum. Olha a seriedade que é o jejum. Daniel capítulo 10. Vamos ler aqui a partir do versículo 2. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida boa, nem carne, nem bebi vinho e nem penteei o cabelo. Então, até o cabelo está envolvido aí no jejum. E você vai ver que, lendo o texto em outras versões, ele vai falar que não se ungiu com unguento, enfim, nem se perfumou. Olha o jejum que Daniel está fazendo aqui, porque ele estava triste, o coração dele estava triste. Então, era necessário ele fazer um jejum que funcionava. Então, ele deixou de comer comidas boas, de comer carne, de beber o vinho. O vinho aqui representa prazer e alegria, né? Em muitas passagens bíblicas, a palavra prazer e alegria foi substituído pela palavra vinho. E a palavra unguento, né, também foi substituído pela palavra perfume, se perfumar, né? Bom, Daniel, ele está numa situação difícil e ele precisa fazer um jejum. E o jejum, ele é uma coisa séria, ele é algo importante. Tem gente que não sabe da importância do jejum, né? Tem gente que diz assim, irmão, eu tô orando e jejuando aí, até jejuei por uma causa. Jejuou nada, é mentira, a pessoa tá mentindo que jejuou, levando a um assunto sério. Gente, não brinca com isso não, né? Tem gente que fala, preciso tomar uma decisão aí na minha vida, e tô orando e jejuando. Usando o jejum como um modo de falar. E o jejum é algo sério. O que acontece com o jejum? O jejum, ele nos aproxima de Deus. É impossível você ter uma vida espiritual forte sem o jejum. Então, o jejum, ele nos deixa mais fortes espiritualmente. O jejum, ele nos aproxima de Deus. Olha o próprio Senhor Jesus Cristo, que jejuou 40 dias. Está lá em Mateus 4. Jesus nem precisava jejuar, mas ele deixou um exemplo, né? Igual quando ele vai passar pelo batismo, João Batista fala, eu não me atrevo a batizá-lo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus disse que não, que era importante sim o batismo na vida dele. Era um grande exemplo que Jesus estava deixando. Jesus se batizou para dar exemplo para nós. Jesus jejuou para dar exemplo para nós, que precisamos ter uma vida de jejum. Se você quer ter uma comunicação mais forte com Deus, jejue. O jejum é importante. Então, mais uma vez eu falo, é impossível você ter uma vida espiritual forte sem o jejum. Então, eu jejuo por algumas questões, como por exemplo, quando eu preciso mais de Deus do que de mim, eu vou jejuar. E quando é que eu preciso mais de Deus do que de mim? Quando eu preciso tomar uma decisão e eu não sei como tomar aquela decisão. Eu não sei qual o caminho, a resposta certa. Então, para mim ter mais sensibilidade à voz de Deus, eu vou jejuar. Eu estou dizendo para Deus que eu preciso mais dele do que de mim. Uma outra coisa, eu jejuo quando o pecado está à minha porta. Lembra que Deus falou
para Caim, olha, o pecado jaz à sua porta. Cumpre você dominá-lo. Então, eu duvido alguém pecar estando em jejum. Então, quando a sua natureza humana está falando mais alto, está mais forte que você, o jejum vai ajudar você a vencer a natureza humana, a vencer a carne. Porque o jejum, ele nos dá o que o Espírito Santo nos chama de domínio próprio, autocontrole. Você passa a ter mais controle nas suas emoções e sobre a sua carnalidade quando você passa pelo jejum. Então, olha a importância que é o jejum. O jejum é algo muito sério. Uma outra coisa, o jejum, ele nos dá poder de concentração. Você se concentra mais. É quando, por exemplo, a seleção brasileira vai jogar bola, existe a concentração antes do jogo. Eles estão em jejum. Primeiro porque ninguém vai enfrentar uma Copa do Mundo com a barriga cheia de comida, né? Segundo porque o jejum te dá maior poder de concentração, você se concentra mais. E quando você se concentra mais, você coloca a sua cabeça para funcionar mais. Ou seja, você sai do piloto automático, você para de procrastinar, porque às vezes a pessoa está lá procrastinando, mas quando ela começa a pensar, ela começa a raciocinar, ela então acaba tendo o poder do autocontrole, do domínio próprio, e ela sai da procrastinação. E emocionalmente você fica mais no controle, você tem mais o controle das suas emoções, então, quando você jejua. Então, o jejum, ele é importante, ele faz parte da vida do cristão. Assim como a ceia do Senhor, o batismo, tudo isso faz parte, é uma pauta na vida do cristão. A oração e o jejum é fundamental. Mas é jejuar verdadeiramente. Não é só falar da boca para fora, como algumas pessoas falam, eu tô orando, viu, irmão? Eu tô jejuando aí por essa situação. Cuidado. Você fala que está orando, que você está jejuando e você não está. Então, o jejum te aproxima de Deus. O jejum te coloca perto de Deus. O jejum, ele te dá mais sensibilidade para você sentir o Espírito Santo. Pensa nisso. É importante, olha, Daniel estava triste aqui. Daniel estava triste, estava de luto, e ele jejuou aí, naquele momento, diz assim que naquele tempo ele jejuou. 3 semanas que ele ficou ruim, 3 semanas que ele não estava bom, ele decidiu buscar a Deus. Às vezes nós estamos tristes, nós estamos tão abatidos e nós nos entregamos a essas emoções. Daniel não, Daniel foi orar e jejuar. O jejum, ele te coloca de pé, emocionalmente e espiritualmente. O jejum te coloca de pé, porque ele vence os sentimentos, entendeu? Os sentimentos é aquilo que sentimos. E Daniel está sentindo, ele está tendo um sentimento. Qual o sentimento? De tristeza. Então ele está falando que ele não comeu nenhuma comida boa, ele deixou de comer carne, ele não bebeu vinho, ou seja, ele não se envolveu com prazeres, com alegria, ele deixou até de pentear o cabelo. Ele deixou até de pentear o cabelo. Ou seja, até deixar de pentear o cabelo envolve a questão do jejum. Por quê? Porque deixa a carne de lado, né? Deixa o físico de lado e se envolve totalmente no mundo espiritual. Interessante essa versão, né? Da NTLH. Deixa eu marcar aqui, ó. Circular aqui de caneta aqui, ó. O versículo 2. Medita. Aprenda mais um pouquinho sobre o que é o jejum. Vamos jejuar verdadeiramente. Vamos buscar a Deus verdadeiramente. Vamos ter uma vida pautada na palavra de Deus. Vamos ser cristãos autênticos. Amém?
Veja que esse devocional de hoje está nos confrontando a buscar uma intimidade maior com Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença e sabemos que a tua palavra nos confronta a ter uma vida de intimidade, de comunhão contigo, porque esse é o desejo que o Senhor tem, de se comunicar conosco, que somos teus filhos, de ter intimidade conosco como o pai tem com o filho. Ajuda-nos a vencer os desejos da carne, ajuda-nos a vencer a religiosidade e ajuda-nos a estar mais perto do Senhor. E que possamos ter uma vida assim pautada nos teus ensinos, na tua palavra, como foram os profetas, os apóstolos, os discípulos. Esse é o desejo do nosso coração. Só de nós acompanharmos o devocional até o final já é o desejo do nosso coração. Porque nós sabemos, meu Deus, que tem pessoas que eles ficam adiantando o vídeo, voltando, parando, porque eles querem apenas ouvir trechos. Eles não têm paciência nem de ouvir a tua palavra, mas nós não, estamos aqui concluindo todo o devocional, porque nós queremos ter uma vida de acordo com a tua vontade. Então ajuda essa pessoa, dá força para ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.